estamos no ar com mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é o IR 2023. Tem dúvidas? Fica com a gente porque olha só, o professor de economia Isaías já está aqui ao meu lado e ele vai tirar todas essas dúvidas. Professor, seja bem-vindo ao Na Ponta do Lápis. Obrigado. Professor, conta pra gente, né? Tem mudança no IR 2023. Tem uma mudança muito importante que foi a alteração proposta pelo novo ministro da Economia da tabela, né? Então alterou aquela faixa que define quem paga e quem não paga. Essa tabela estava desatualizada desde 2016, o último ajuste foi em 2016. Só para você ter uma ideia, hoje ela estava em torno de 1.900 e pouco. Se ela tivesse sido reajustada todos os anos de acordo com a inflação, esse limite hoje seria de 4.890. Então, todas as pessoas que ganham abaixo de 4.980 não estariam pagando imposto de renda caso a tabela tivesse sido reajustada. Como ela não foi reajustada, então ela ficou defasada. E agora o governo está, então, resolvendo parte do problema, reduziu essa defasagem, então, de 1.900 e pouco e alterou para 2.640. Portanto, em termos práticos, todas as pessoas que ganham até 2.640 estarão isentas de pagamento de imposto de renda. E aí nós temos então a obrigação, né, de quem se enquadrar, né, nessa tabela tem que fazer a declaração. Tem que fazer a declaração, porque não fazer a declaração pode ter várias implicações depois, né, em termos de até mesmo empréstimo, crédito, isso pode ter implicação. É uma obrigação legal. Hoje, felizmente, a Receita Federal ela vem facilitando ano a ano esse processo de declaração, né? O aplicativo você baixa no seu computador ou no seu tablet ou no seu celular. Ele é bastante simples, bem autoexplicativo. No site da Receita também você vai encontrar muitas informações para você poder fazer essa declaração sem risco. E uma facilidade é que você consegue puxar os dados anteriores, né? Que isso também dá uma agilidade de você enviar esses dados para a Receita Federal. Isso. Quando você inicia o aplicativo, ele já pergunta se você quer recuperar os dados da declaração anterior. Então isso facilita porque grande parte das informações, para a maioria das pessoas, não há muita mudança de um ano para o outro, principalmente aquelas pessoas que são tributadas na fonte. Então, na verdade, você simplesmente vai olhar o que o sistema, o aplicativo está te mostrando e você vai conferir. Na maioria dos casos é só essa conferência e você só altera depois o valor e de acordo com o documento que a própria empresa te fornece. Caso a pessoa desatenta, deixe passar alguma informação, né, e uma informação importante, dá para corrigir depois? Dá para corrigir, o aplicativo permite você entrar e fazer depois uma retificação. Você faz uma declaração retificadora. Inclusive, uma dica é que, vamos supor que você deixa para a última hora e na última hora falta algum documento, falta alguma coisa que você não tem muita certeza. É melhor você fazer a declaração, mesmo sabendo que ela não está correta, e depois você faz uma retificação. É melhor fazer assim do que não fazer a declaração. Quem vai fazer pela primeira vez, o que precisa ser declarado? Rendimento, né, do trabalho acima deste valor, rendimento de financeiros, por exemplo, ações, rendimento de CDB, imóveis, né, automóvel. Normalmente, no próprio aplicativo, você tem lá os itens que você precisa declarar. Então, o próprio aplicativo já vai te indicando propriedades, imóveis, se você tem ou não tem, por exemplo, previdência privada, se você tem ou não tem aplicação. O próprio banco te fornece no final do ano essa declaração. Então, e as empresas também? Empresas também. Se você é tributado na fonte, no final de cada período tributário, você recebe esse documento que você usa. Então é importante ficar atento para isso. E propriedades, né? A cada ano você vai atualizando o valor da sua propriedade. E também, por exemplo, automóvel, assim por diante. Professor, sobre dependentes, né? Também existem dúvidas ali a respeito de repente, sogra, sogro, enteados, né? Como é que funciona essa questão de dependentes? Você pode declarar dependentes desde que esses dependentes sejam isentos, certo? E para cada dependente que você declara, você no final vai ter uma dedução, né, no valor. Normalmente os filhos,
que estão em idade escolar, pais, sogros, sogras ou qualquer outra pessoa que seja de fato, de forma comprovada, dependente da pessoa que está declarando a renda. Ainda temos reflexos da pandemia nessa declaração de 2023? Sim, porque a pandemia afetou muito a economia, afetou muito a renda de uma grande parte da população. Então, esta atualização da tabela, ela é importante, principalmente se levarmos em consideração esse contexto de redução da renda e de aumento da pobreza e do desemprego. Esta mudança para esse ano de 23 vai afetar principalmente, de forma positiva, as famílias de baixa renda. Então, vai ser assim um alívio, né? Na prática, significa que as pessoas vão ter mais dinheiro no bolso, ou para gastar, ou para pagar a conta, pagar a dívida, porque outra coisa triste que aconteceu durante a pandemia, muitas famílias se endividaram para poder se sustentar, principalmente pequenos comerciantes, pequenos empresários. Então, esta redução, vamos ter aí mais ou menos um aumento de 13 milhões de pessoas que vão deixar de pagar imposto de renda. Então, vai ser um alívio importante para essas famílias. E para o governo, um alívio, né, para a população, mas impacta também na economia? No curto prazo, sim, mas vamos supor que quando você reduz a arrecadação, você deixa as pessoas com mais dinheiro disponível. Mais dinheiro disponível, mais consumo, portanto mais produção, portanto mais crescimento. Então, uma vez que uma redução na arrecadação pode ter um efeito positivo sobre o crescimento, um maior crescimento, portanto, pode também resultar numa maior arrecadação. Então, uma dedução fiscal hoje pode representar um aumento da arrecadação amanhã, caso essa dedução fiscal tenha esse efeito multiplicador na economia. Seria um incentivo. Seria um incentivo. Além do mais, o governo, quando faz esse tipo toma esse tipo de medida, isso é feito com muito cuidado, com muito planejamento, para tentar compensar a perda aqui no imposto de renda com outros tipos de impostos. Agora, se fosse, né, para dar uma dica valiosa, né? Além de, claro, não deixar de fazer a declaração, que dica o senhor daria para o pessoal que está acompanhando aqui Na Ponta do Lápis? A dica é principalmente em relação ao prazo. É muito comum no Brasil as pessoas deixarem isso para a última hora e às vezes na última hora, no último minuto, você descobre algo que você precisa informar e você não consegue acessar aquele documento. Então, quanto antes, porque normalmente você tem aí 2 meses de prazo para fazer isso. Quanto antes você fizer, melhor, porque você tem tempo de fazer a retificação, tem tempo de consertar. Então, essa é uma dica importante aqui para quem vai declarar pela primeira vez. Professor, muito obrigado pela participação aqui no Na Ponta do Lápis. Eu que agradeço. E olha só, você aí de casa, então não perca o prazo, que vai até 31 de maio. Esse foi mais um Na Ponta do Lápis e a gente volta com outro tema financeiro aqui, hein? Até mais!